Carol, bora falar da colheita da soja em Mato Grosso, que segue em ritmo acelerado e já se aproxima de 40% da área plantada, superando o desempenho do mesmo período da safra passada. Mas, ao mesmo tempo, os produtores já negociaram quase metade da produção estimada para este ano, mesmo com recuo nos preços em janeiro. Quem detalha para a gente o cenário no campo é o superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o Cleiton Gauer. É assim que pronuncia mesmo, Cleiton, seu sobrenome, é? Bem-vindo. Bom dia, pessoal. Exatamente, dessa mesma forma. Ô, Cleiton, eu tinha ouvido que tinha havido um início de recuperação no preço da soja. Tá certo isso que a gente falou aí ou tá baixo ainda? Aqui no estado de Mato Grosso, nos últimos meses, a gente tem acompanhado uma queda expressiva dos preços da soja por diversos motivos. O primeiro deles, mercado internacional, queda do dólar, que vem praticamente empurrando os preços da soja para baixo. E agora, com a entrada da colheita, volume disponível mais alto, então você citou que nós estamos com 40% até a última semana, essa expectativa dessa semana é que o volume evolua. É claro que a chuva deve trazer algum reflexo, uma redução do ritmo que nós estávamos esperando para essa semana, mas ainda assim um ritmo bastante forte, que é a hora que nós temos a entrada da safra, e isso continua pressionando os preços no mercado disponível mato-grossense. Então, por mais que haja uma leve reação no mercado doméstico, o Estado ainda não esboça esse movimento, porque realmente a gente começa a ver mais volume disponível, mais oferta, até a comercialização que nós acompanhamos no último mês foi um reflexo da necessidade dos produtores fazerem a comercialização por conta de espaço, necessidade de fazer caixa, porque pelos preços os produtores realmente estão bastante desanimados e até pelos ritmos que nós vemos acompanhando historicamente para o mesmo período, e ainda está bastante atrasado em relação às médias dos últimos 5 anos. Cleiton, e um dos desafios no campo é em relação à ferrugem asiática. A gente vem falando sobre isso em alguns estados. Como que está essa questão aí para vocês no Mato Grosso? Apareceu alguma coisa por aí? É uma preocupação? Até o momento nós não tivemos grandes reportes de ataques e infestações, até porque os produtores eles têm um controle, um cronograma bastante intenso de cuidar dos tratos culturais. O passo é que essa semana, principalmente da semana passada para cá, nós tivemos um aumento das chuvas, então praticamente todos os dias nós estamos vendo volumes significativos, até algumas horas do dia o clima bastante nublado, fechado, que acaba sendo um desafio tanto para a entrada, fazer esses tratos culturais descuidados, quanto à predisposição realmente de um acontecimento e ocorrência da praga. Mas realmente é um fator de preocupação, um alerta, de acompanhamento, realmente os produtores conseguirem dar continuidade aos tratos planejados para esse finalzinho de safra. A gente esteve conversando também esses dias com o presidente da AproSoja Mato Grosso e a gente falou que agora que está no pique mesmo, no auge da colheita, e estamos tendo reporte de muitas filas de caminhão lá em Miritituba. Para baixo, eu acho que de Rondonópolis a soja segue aí de trem sem problemas. Mas para o norte e para os portos do Arco Norte, aí pode ter alguns gargalos, Cleiton. Sim, esse período, esse começo do ano, ele sempre é um desafio para o estado de Mato Grosso. Então, nós temos um desafio que é um curto período de espaço de tempo, eu tenho uma necessidade de tirar e colher 3 milhões de hectares, então menos de 3 meses eu tenho que recolher todo esse volume, transportar esse produto da fazenda para os armazéns, e eu estou falando de 50 milhões de toneladas, então realmente uma safra bastante robusta e que precisa se deslocar em menos de 4 meses, 4 a 5 meses para os portos. O principal, se a gente pegar a janela onde sai a maior parte dos volumes, é o primeiro semestre da safra de soja aqui do estado para a direção aos portos. Então, realmente os produtores têm visto, acompanhados de perto, as empresas também têm reportado, principalmente o deslocamento em relação a Miritituba, por conta dos acessos aos terminais e também por conta das chuvas para fazer a descarga desses grãos, realmente por conta desse volume produzido nessa temporada. Então, um problema latente que o estado de Mato Grosso enfrenta, déficit logístico, infraestrutura, porque por mais que nós tenhamos feito grandes investimentos nos últimos anos, esses investimentos eles não conseguiram acompanhar todo o volume de produção que o estado entregou nesse mesmo período. Que tem a questão do milho também, né? Falando agora sobre milho. Na esteira da soja já vem em seguida o milho. Como está a preparação aí para vocês? Já teve início?
Sim, no mesmo processo que nós temos a colheita da soja aqui no estado de Mato Grosso, o produtor já, de acordo com o planejamento, de acordo com a cultura de segunda safra que ele está executando, tanto o algodão quanto o milho já vem na mesma sequência sendo semeadas as áreas. Então, para o algodão, nós temos praticamente 90% das áreas semeadas até a última semana, então um avanço bastante importante. Para a cultura do milho, um pouco mais lento que a média dos últimos 5 anos, mas ainda assim dentro do cronograma pensado e planejado para os produtores, porque realmente agora é onde acaba entrando mais realmente o pico da colheita aqui no estado de Mato Grosso e que acaba abrindo espaço, realmente os produtores acabam focando no primeiro momento pela característica da cultura, né? O algodão precisa de mais tempo no campo, tem uma necessidade maior de água, acabam sendo focados nas primeiras áreas para o algodão e na sequência ele vem já concluindo a semeadura projetada de milho. Então, a expectativa nessa temporada é que a gente cultive em torno de 7,4 milhões de hectares cultivados e mais ou menos até o momento nós semeamos em torno de 30% da área total planejada, um pouquinho mais de 5% comparado com a safra passada, e o ritmo e expectativa das próximas semanas é que essa área evolua e pelo menos aí 70% da área do estado, quase 80% da área do estado, seja semeado dentro da janela ideal para nós aqui, que é dentro do mês de fevereiro. Isso significaria um incremento de área plantada do milho para essa safra? Sim, nessa temporada nós estamos vendo um aumento da área cultivada de milho aqui no estado, principalmente pelas opções e pela rentabilidade das outras culturas, né? Não que o milho seja uma cultura que esteja apresentando uma excelente rentabilidade. O desafio é que entre as escolhas, as possibilidades que nós temos, seja ele um algodão por conta da infraestrutura, necessidade de caixa, não é um movimento tão fácil pelos produtores migrarem e optarem pela cultura, e também não é um momento muito otimista para a cadeia. Outras opções que nós vimos nos últimos anos, produtor focando em gergelim e outras culturas menores, segunda safra, pulses e outras demais, migrando para a cultura do milho pelos desafios enfrentados pela quebra de preços, quebras de contratos e pelas necessidades que realmente algumas regiões, a estrutura que nós vimos na mudança interna do estado, com aberturas de novas plantas, necessidade de entrega de milho em alguns locais que antes não tinham consumo local, fazendo um pouco dessa área ampliar em relação ao ano passado, principalmente por ser uma cultura mais estabelecida, com maior número de players compradores, contratos com mais garantia e frequência, porque realmente às vezes acaba o produtor optando por uma cultura menor, ele ficar restrito a 5, 6 compradores, e no caso do milho ele tem uma ampla gama de opções que ele pode negociar, tanto aqui no estado, para exportação ou para o mercado doméstico brasileiro. Bom, eu não sei se você tem esse dado, mas ontem eu e Carol conversamos aqui com um dos diretores do BNDES sobre a questão da renegociação de dívidas. Ontem terminava o prazo para adesão aí para perdas da safra passada e aí de 12 bi, só 7 bi tinham sido contratados. A gente sabe que o Mato Grosso não foi o estado que mais teve perdas, né? Mato Grosso do Sul teve mais perda por causa de seca. Mas mesmo assim, tem algum número aí de inadimplência ou de dificuldades de pagamento dos produtores de Mato Grosso? Eu não tenho o número exato aqui comigo agora, mas a gente tem monitorado essa questão de inadimplência do setor, até uma preocupação, um risco. Então, não basta nós termos colhido bem e os desafios que nós temos de rentabilidade, pressão nas margens e compromissos financeiros que os produtores assumiram nos últimos anos, e chegando agora, realmente, os desafios que isso acabou trazendo um reflexo direto para o Estado. Então, nós temos isso, a inadimplência aumentando, o número de RJs surgindo, porque realmente é um período bastante delicado para o setor do Estado. Mas especificamente nesse caso da renegociação e o que aconteceu com essa possibilidade, até entendendo o que aconteceu com o Estado de Mato Grosso, o Estado ele acabou não sendo o principal beneficiário dessa política, principalmente porque não cumpriu os pré-requisitos, para não se encaixar nos pré-requisitos lá de quebra mínima de um percentual ao longo de 2 safras, o que acaba sendo muito difícil de acontecer aqui no Mato Grosso. A não ser que eu tenha uma situação climática, microclimática, até para ser mais específico, de alguma região, alguma fazenda que acaba sendo impactada nessa magnitude, mas porque o estado de Mato Grosso acaba sendo bastante difícil. A gente só enfrentou um momento severo e de maneira ampla, em larga escala, na safra 23-24, onde a gente teve uma quebra bastante significativa, porque nos demais anos, praticamente, se a gente for olhar nas médias,
dos municípios ou nas médias regionais, dificilmente a gente tem uma quebra tão drástica que se enquadraria nessas opções de renegociação de dívidas impostas pelo programa do governo federal. Cleiton Gauer, do IMEA, deixa eu te falar, obrigado pela sua participação aqui. A gente acompanha com muita atenção a evolução aí no Mato Grosso, nosso principal estado produtor de soja, milho, algodão, ou seja, é uma potência, né, Uma Carol? potência, referência aqui. Obrigada, viu, Cleiton? Imagina, obrigado, Valteno, obrigado, Carolina. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.